Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "Que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo, para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então, a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, sutilmente ontem, Amós explicou sua vocação e antes de falar sobre a própria vocação, com 7 perguntas, Amós preparou o coração dos ouvintes até chegar ao momento da pergunta mais importante. Qual é a pergunta mais importante que afirmava a vocação de Amós? Falou o Senhor Deus: quem não será seu profeta? Amós ontem nos fez olhar para o Evangelho, no qual Jesus disse: a quem muito foi dado, a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Parecia ser contraditório, porque eu explicava sobre o privilégio de tornar-se profeta, mas este privilégio ontem parecia-me ter se tornado uma desvantagem. Mas eu explicava que não se trata de uma contradição, não se trata de uma desvantagem. Sim, ele recebeu um privilégio e agora vem as consequências. Porque a severidade e o amor caminham lado a lado. Deus foi severo com o profeta, exigindo que ele vivesse e falasse aquilo que estava vivendo, mas, por outro lado, demonstrou o seu grande amor pelo povo de Israel. A semelhança do pai, que é severo com o filho porque ama. A semelhança do pai que coloca alguns limites, impõe alguns limites ao filho porque ama. Assim fez Deus ao povo de Israel a partir da profecia que chegou também onde o homem estava em perigo. É para isso que existe a profecia, para chegar a estes momentos históricos
E eu localizava ontem o momento histórico atual em que vivemos, quais são as desvantagens humanas e por que a profecia ela precisa chegar ao homem em perigo hoje. No meio deste povo eleito, ainda falando sobre a leitura de ontem, porque senão não entenderemos o que está no texto hoje. No meio deste povo eleito sob privilégios, leitura de hoje, existe também uma condição. E qual é a condição? Buscai o bem para terdes mais vida. Só assim o Senhor Deus dos exércitos vos assistirá. E ele insiste: amai o bem. Esta é a condição imposta ao povo eleito. Porque naquele tempo, a leitura deixa isso muito claro, acontecia um divórcio entre o culto e a vida cotidiana. Rejeito vossas festas, diz o Senhor, não me agradam vossas assembleias de culto. E aí vai continuar dizendo, porque Deus, ele de modo muito claro, condena o culto daquele povo. Em outras palavras, o louvor nos lábios dos corações distantes. É isso que está na primeira leitura que nós ouvimos hoje. Mas também as Sagradas Escrituras podem nos ajudar de modo muito prático quando a palavra diz: não fecheis os vossos corações. Ouvi hoje a voz de Deus. Essa voz de Deus que ecoa em nossos corações hoje. O livro do Eclesiastes diz que existe um tempo para cada coisa. Hoje é o tempo que nos foi dado por Deus para ouvirmos a palavra dele. Se ontem o mar escutou a voz de Cristo, e nós, por que ainda permanecemos surdos? Porque o nosso coração ainda não ouve a voz de Deus, que cai numa terra seca, que se chama coração. Ouvi hoje a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Porque só tem hoje, não existe ainda o dia de amanhã. O passado já está no passado, o segundo que acabei de dizer, ele já passou. Hoje, nós podemos ouvir a voz de Deus. Esse Deus que está em movimento no Evangelho, que na pessoa de Cristo vem ao encontro dos pagãos dominados pelo mal. E nós temos um exorcismo pela palavra. Dias atrás eu estava numa paróquia e lá eu explicava a partir do Evangelho que existe uma corrente teológica que tenta afirmar a não existência do mal e do demônio. Mas, gente, então vamos ter que rasgar as Sagradas Escrituras ou dela as partes em que Jesus, ele provoca um exorcismo, ele expulsa o mal. Mas hoje parece-me que nós não podemos falar sobre o demônio. Não podemos falar sobre o mal. E eu dizia, a partir das crianças, todos nós precisamos sim chegar ao conhecimento do mal. O mal existe, o demônio existe. Não sei, às vezes parece mais um desserviço à humanidade afirmar algumas coisas, mas o mal, ele existe e isso é necessário, é um serviço humanitário. Conscientizá-los de que o mal, ele existe, o demônio precisa sim ser exorcizado pela palavra. E aí nós podemos nos perguntar, quanto vale a palavra
de Deus para nós. Porque é pela força da palavra que acontece. Paulo vai afirmar na carta aos Romanos que a fé, ela vem pela loucura da palavra, da pregação. Mas como existir conversões se não há quem venha falar sobre a palavra? O que a palavra diz não é o que o padre gostaria de dizer, o que o pregador gostaria de... Não, é o que Cristo, por meio da palavra, nos diz. Esta pregação centrada na pessoa de Cristo. Nós colocamos tanta coisa no centro, que até mesmo nas nossas pregações, parece-me que Deus fica ali tentando encontrar um espaço. Na semana passada eu perguntava, há espaço para Deus no Brasil? Mas será que há um espaço para Deus nas nossas pregações? Aí Jesus às vezes fica assim, dá um espacinho aí. Posso entrar um pouquinho na sua pregação aí? Posso? Tem um espacinho para mim? Aí a pessoa termina dizendo o nome dele, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É a única coisa que falou de Deus. Que Ele seja louvado. Mas pelo menos ainda isso foi dito. O Evangelho afirma que Jesus, este que está em movimento, no versículo 29 do Evangelho, vieste aqui para nos atormentar antes do tempo. Porque o evangelista, ele coloca esta passagem exatamente tal e qual o demônio ele afirma nos lábios daqueles homens que perguntaram: vieste para nos atormentar antes do tempo? Ou seja, o evangelista, quando coloca isso, ele lança o nosso olhar para o futuro, onde as forças diabólicas serão definitivamente derrotadas, onde o inimigo será acorrentado. E Santo Agostinho, ao comentar sobre o salmo que nós ouvimos, a gente parece-me que olha o salmo não tem nada a ver, tem tudo a ver com o evangelho que nós ouvimos. Santo Agostinho, ao falar sobre o salmo de número 49, ele diz que os demônios confessaram a Cristo, e os fiéis também o confessaram, sobretudo quando Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E os demônios hoje, o que eles disseram? O que tens a ver conosco, Filho de Deus? É uma confissão dos demônios. Cristo é o Filho de Deus. Mas Santo Agostinho diz: igual confissão traz consigo um amor desigual. Gente, talvez nós estamos até iguais no nível e ao nível da confissão. Mas o nosso amor para com Deus, ele é desigual. Igual confissão e amor desigual. Cristo, sendo forte em si mesmo, aparece fraco na carne para antecipar a derrota do mal. É por isso que o Verbo, ele se fez carne e habitou entre nós, para antecipar a derrota do mal. E esse Cristo hoje está sendo mal interpretado e acusado de ter uma atitude inconveniente, desagradável. Há sempre alguém a criticar. E no processo do Evangelho que nós ouvimos, no fundo, são os justiceiros que estão agindo, que pensam não estar fazendo mal. Mas como resume a atitude daqueles que expulsaram Jesus? É como se eles dissessem: amigos, negócios à parte. Tudo bem, nós até podemos ser amigos, perfeito. O seu negócio é expulsar demônio, o nosso negócio é cuidar dos porcos.
Então, amigos, negócios à parte. Às vezes nós agimos assim com Deus. Nós até podemos ser amigos, mas não mexe nos meus negócios, não. Olha, eu quero ser seu amigo, Jesus vem, mas por favor, não mexe nisso daqui, não. Olha, isso aqui deixa de lado. A gente não tem a coragem de devolver a nós mesmos o direito que nós temos à vida. E Cristo hoje está sendo rebaixado, desclassificado. Quantas vezes nós rebaixamos Deus? Quantas vezes nós o desclassificamos com as nossas atitudes? Mas Jesus devolve a vida àquele homem, porque a vida, ela acontece e é indispensável para que o homem seja quem ele é. E o que o homem deve ser? Perseverante no bem, ou alguém que se converte do mal? Em que condição da sua vida você está? Na condição de perseverar no bem, ou naquela outra, de converter-se do mal existencial e espiritual?